A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar você a, nesse momento, se colocar diante do Senhor. Nesse dia 19 de abril, nós queremos agradecer a Deus pela vida da irmã Noêmia, completa mais um ano de vida no dia de hoje. Agradecendo também a Deus pela vida do Rodrigo Luque Batista. Ele também completa mais um ano de vida no dia 25, no próximo sábado. Que os irmãos estejam lembrando dele nas orações, tá? Guarde esses nomes nas suas orações, nós vamos estar clamando a Deus também por eles. Hoje nós vamos incluir em nossas orações, esse desafio que nós temos para a semana, o desafio de nos prepararmos para retornar às atividades da igreja, ainda não nesse mês de abril, mas nós estamos clamando pelo mês de maio. Os irmãos estejam em oração constantes em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel para conosco e nós temos colocado diante do Senhor a nossa condição de humildade, a nossa condição de sermos usados pelo Senhor para que a nossa vida possa cada dia mais ser usada como bênção na vida de outras pessoas. Quero clamar pela tua igreja em nome de Jesus Cristo, a cobertura espiritual sobre a mesma, deixando claro que o Senhor, através do teu Espírito Santo, tem feito maravilhas em nosso meio. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço para sempre. Amém. Bom, irmãos, essa semana nós estamos em Gênesis 18 até o 36 e Salmos até o capítulo 67, 59 ao 67, e que nós estamos assim crescendo em graça, estatura e conhecimento da palavra de Deus. Quero te desafiar também, aqueles irmãos que porventura têm alguma dúvida, nós estamos indo à igreja em alguns momentos que são precisos, tá? Os irmãos precisarem, estejam ligando para o pastor, nós estamos sempre à disposição dos irmãos também, sempre que possível. Bom, Gênesis capítulo 18, meu primeiro destaque está no versículo 2 e 3. Os irmãos estão vendo, eu estou fazendo a leitura na Almeida Corrigida Fiel. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. A preocupação de Abraão aqui era que esses homens que ele identificou imediatamente, que eram seres angelicais, eram seres espirituais, passassem por ele no sentido de ir para outro lugar, e não de abençoá-lo ali onde eles estavam morando, O outro destaque no versículo 2, eu queria te chamar a atenção, você viu que está identificado, eis 3 homens em pé junto a ele. Quem eram esses homens? Alguns autores identificam como 3 anjos, outros como a teofania de Deus, Deus se apresentando de 3 formas diferentes, alguns até incluem aí Pai, Filho e Espírito Santo, mas eu acredito que é Deus e 2 anjos. Tanto é assim que após a conversa, o diálogo com Abraão, eles se separam. E lembrando aos irmãos que quando eu falo Deus aí, aquele que com a figura do Filho do Homem, não a presença primeira ou o próprio Deus ali presente. Como nós sabemos, ninguém pode ver a face de Deus e sobreviver, tá? Mas esse terceiro homem, como um filho do homem, ele era a teofania, era a identificação de Deus, era o Senhor. Tanto que Abraão se dirige a ele no singular, dizendo no versículo 3, Meu Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, e assim Abraão trata de colocar-se à disposição de Deus nesse momento. Bom, mais adiante, eu quero convidar você até o versículo 14, a partir do verso
8 em diante, a gente vê que existe uma conversa em que Sara é envolvida por ela, né? Lá no verso 8, Abraão preparando a comida para esses homens se alimentarem, eles se fartarem, né? É interessante isso também, esse alimento físico a seres espirituais. Isso é outro momento, é outra conversa que nós podemos ter, né? Mas aqui, se você voltar aí um pouquinho, você vai ver que Abraão manda preparar, né, as coisas para que eles sejam saciados, né? Verso 4, que se tragam já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso cegastes até vosso servo. E disseram assim, faze como dissestes. Então ali a gente vê também essa história, né, de alimento físico para seres espirituais. Isso é uma outra conversa, outro momento. Mas aí Sara preparando, né, amassando essas 3 medidas de farinha para fazer bolo, para atender, né, fazer manteiga para atender e alimentar esses homens. Quando chega a conversa, né, no verso 9, onde é trazido a conversa, Sara, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la aí na tenda. E aí vem já uma promessa para a vida de Sara, tá? Essa promessa é para Sara. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho, e Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. Essa promessa em que envolvia Sara, né, já eram adiantados em idade. Sara já havia cessado o costume das mulheres, já tinha entrado na menopausa, né? E aí ela tem um momento de nervosismo misturado com falta de fé, eu não sei dizer, né? Mas no verso 12 diz que riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor, e aqui você vê que está com S minúsculo, né? Já velho, uma referência a Abraão. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? E aqui eu acho interessante essa prévia discussão, né, que o Senhor tem com Sara, e Sara corre logo para dizer assim, não, eu não estava rindo não, não foi... no verso 15, né, e Sara negou dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Então, é melhor não mentir. Senhor, eu ri porque eu estava com nervoso. Então, é interessante isso para nós, que é o que você está sentindo e passando, não adianta, Deus já sabe, Deus já conhece, né? Isso ficou bem claro aqui também para nós, né? E aí, verso 16, levantaram os homens dali e olharam para Sodoma. No verso 15, eu passei aqui, verso 15, 14 e 15, né? O 14 é o máximo para nós, né? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Ponto final, e acabou. Então, existe alguma coisa difícil ao Senhor? É simples para nós respondermos, né? Não há nada difícil para o Senhor. No verso 16, Sara responde, né, aos homens, 15, no 16 eles se levantam para ir a Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando, começou a caminhar junto com eles, e o Senhor, pela amizade, pelo carinho que tinha com Abraão, preocupou-se, né? Será que eu vou ocultar o que eu vou fazer com aquela terra a Abraão?
E aí Deus revela a Abraão o que ele vai fazer. O que me chama a atenção aqui, se você observar aí o verso 19, porque eu o tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seu filho e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo. Então, Deus sabia como seria a atitude de Abraão ao ensinar aos seus a respeito de Deus, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. No verso 20, Deus vai dizer, porque disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Aqui no 21, é interessante ele, porque entre o 20 e o 21, parece que nós temos aquilo que aconteceu lá em Jó, aquele dia em que se apresentavam diante do Senhor os anjos, né? E parece que essa informação sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidadelas em volta chegou diante de Deus. O relatório dessa cidade chegou diante de Deus. E aí o verso 21 diz: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Ou seja, a informação chegou a Deus. Então, chegou-se a Deus a informação de que Sodoma e Gomorra estava demais, já tinha passado da conta. E era uma convivência, um estilo de vida que era deplorável. Parece que entre o 20 e o 21, Deus não acredita, não é possível, de novo. Já aconteceu aquilo lá com Noé, e eu já havia feito isso naqueles dias, naqueles tempos de Noé, os homens viviam daquele jeito, aquele estilo de vida, bebedeira, prostituição, fornicação, um estilo de vida totalmente deplorável. E agora, de novo, eu não estou acreditando nisso, deixa eu ir lá ver. E parece que é isso que acontece entre Gênesis 18, 20 e Gênesis 18, 21. Né? Parece que tem aí um vou ver para crer, mas não é isso o sentido, é claro. Né? É muito mais de trazer uma oportunidade do que o contrário. Né? A partir do verso 23, nós temos aí a intercessão, né, que Abraão faz por aqueles da cidade. Se houver 50 justos na cidade, destruirá elas, longe de ti, que faças tal coisa, que mate o justo com o ímpio, né? E aí começa a argumentação de Abraão para com o Senhor. O Senhor diz que não, que se tivesse 50 ele não, e aí continua, né? Até chegar o momento que não teve jeito, não tem mais o que argumentar, né? Eu acho que aí no capítulo 18 são esses os detalhes, né? E Abraão insiste com Deus, isso também nos chama a atenção. No verso 22, eu até passei ele, mas no verso 22 tem outra coisa interessante, né? Um detalhe bacana, que é o final do versículo, que diz assim: então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Então parece que dos 3 homens, 2 saem e vão cumprir o que havia sido determinado a eles. Esse, o Senhor, o terceiro homem que fica, Abraão fica em pé diante da face do Senhor. Por isso aqui nós precisamos entender que é uma teofania, né? Que a gente não consegue explicar. O que a gente consegue dizer que a relação aqui é uma imagem do Senhor, é uma teofania de Deus, é um aparecer de Deus que não consumiu a vida de Abraão. Né? Bom, capítulo 19. Vem comigo até o capítulo 19. O versículo 1 já traz uma informação importante. Capítulo 19, Gênesis 19, versículo 1. E vieram os 2 anjos. Lembra que lá eram 3? E agora vieram os 2 anjos. Então, aquele tinha ficado com Abraão, o terceiro tinha ficado com Abraão, conversou com Abraão, e depois esse que era a teofania, a manifestação de Deus,
possivelmente retorna, né, às regiões celestiais e deixa os anjos da morte fazer o trabalho que eles haviam sido destinados a fazer. E eles, ao chegarem a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Mais uma vez, esses homens eram reconhecidos, porque Ló faz um comportamento de Ló de respeito, é respeitoso por causa da inclinação que estava ali. Embora, e aí depois a gente vai ver isso lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 9, Ló, embora se indignasse, se afligisse com o que estava acontecendo em Sodoma, ele não saiu de lá, ele permaneceu ainda em Sodoma. E ele, por certo, nesse momento que ele estava à porta, ele estava indignado com o que estava acontecendo dentro da cidade. E não só daquele momento, mas de muitos outros momentos, né, que ele estava ali, e ele, por certo, saiu à noite para pensar e falar: gente, como é que eu saio desse lugar? Eu preciso sair daqui. Preciso desaparecer desse lugar, porque isso está fazendo mal para a minha vida e para a vida de minha família. Lá em 2 Pedro, capítulo 2, versos 6 e 9, ou a 9, você vai ver essa identificação. E o apóstolo Pedro, falando a respeito de Ló, ele diz, no verso 7, né, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque, verso 8, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reserva os ímpios para o dia do juízo. Versículo 9. Então, aí a confirmação, aí o motivo, né, que não é explicado aqui nesse momento, em Gênesis 19, e por que Deus foi buscar Ló. E aí a explicação está lá em 2 Pedro, capítulo 2, o verso 6 ao 9, falando que Ló era um homem justo, né? O que talvez prendia ele, e aí a gente vê na relação, né, da saída de casa, era exatamente o amor que se tinha às coisas do mundo, né? A prisão que se tinha às coisas do mundo. E a gente vê muito isso na vida deles, porque demoraram a sair da cidade, porque, por certo, as benefícios, as coisas que ele tinha, faziam com que ele estivesse numa situação confortável. E por isso que a gente fala sobre os bens materiais, né? E aqui a grande dificuldade, daqui a pouquinho a gente vai ver o texto também, a grande dificuldade deles de deixarem as coisas para trás. Versículo 5. Versículo 5. Esses homens chegam, Ló os convida para ir para a casa deles, eles dizem que não, né? De novo faz um banquete para esses homens, o versículo 3, faz um banquete para eles, e porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa. Porfiar aqui é exatamente insistir, né? Discutir, entrar em discussão, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. Mais uma vez, aqui, o espiritual e o material. Lá na frente, depois a gente discute isso com mais. Anjo come, anjo enche a barriga, anjo tem fome. Verso 5, e chamaram a Ló e disseram, e aqui é o momento que chegam as pessoas da cidade: olha, nós vimos 2 homens diferentes aqui, e nós queremos saber quem são eles. Aí o versículo 5 chega, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para nós, para que os conheçamos. E aqui o sentido de os conheçamos é o de manter relações sexuais com eles, né? Sexualmente dos visitantes chegados. E deste infeliz incidente que deriva a palavra sodomia.
né, e seu significado de relação sexual, no sentido de, especificamente, ao homossexualismo, né, a perversão sexual, a homossexualismo, tá? Severamente condenada na Bíblia, inclusive, tá, irmãos? Verso 8, chega aquele momento, né, que Ló clama pelos seus visitantes, aqueles que estão na sua casa, e ele no verso 8 faz aquilo que nós não conseguimos compreender facilmente. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou lastrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. É difícil crer que Ló estivesse realmente disposto a deixar que suas 2 filhas fossem violentadas por um bando de pervertidos sexuais, apenas para proteger 2 estranhos e desconhecidos. É difícil a gente entender que é simples assim o entendimento do versículo. Por isso que a compreensão dele vai além do que nós estamos entendendo ou vendo por aqui, né? E eu creio que é possível que Ló, em desespero, nesse momento de aflição, gente batendo na porta, gritando, e por ele conhecer toda aquela cidade do jeito que era, e é interessante pensar desse jeito, que apesar de todo a turbulência, a perversão dentro da cidade, as filhas dele ainda estavam preservadas sexualmente. Então, ele parece que tem entendido que as pessoas o respeitavam ainda, e aqui agora, quando ele oferece as filhas a esses homens, a essas pessoas, é porque ele deduziu que eles não vão fazer mal às minhas filhas, porque sabem que são as minhas filhas, e nós vivemos aqui já há tantos anos, e eles nunca fizeram mal a elas. E diferente desses homens, que são homens santos, eu os identifiquei à porta de Sodoma, e eles podem fazer mal a esses homens. Então, crendo que seus amigos, que os vizinhos não iam permitir que esse mal viesse às suas filhas, eu acredito que seja esse pensamento rápido que Ló tenha tido, e a solução rápida também que ele imaginou ser a mais correta, né? E aí chega o momento que Ló é chamado pelos 2 anjos, né? Olha, vamos embora, porque amanhã cedo nós vamos destruir a cidade e vocês têm que sair rápido daqui, né? E eles se demoram a sair da casa. Isso aqui nos leva àquilo que nós já falamos anteriormente, né? Se apegar aos bens materiais nos produz o risco de morte, tá? Então nós precisamos tomar muito cuidado também com isso, porque nós ficarmos nos apegando tanto é assim, que no dia seguinte, quando eles vão sair da cidade, né, eles vão ter dificuldade ao amanhecer. Verso 15, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Sai daqui, rapaz, vamos embora rapidinho. E eles, verso 16, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e o puseram fora da cidade. Aqui a gente pode imaginar, né? Deixa eu pegar minha pulseira, deixa eu pegar meu brinco, mãe, eu esqueci, eu quero levar aquele vestido de seda, eu quero levar aquela sandália de ouro, e aqui parece-me que a demora deles foi assim, não estavam acreditando que aquilo iria acontecer. E o apego, se eu vou deixar minha pia de mármore para trás, a minha banheira, o meu leite de cabra de tomar banho, as minhas especiarias para trás, e parece que isso deteve eles nesse momento, e por isso os anjos
pegaram pela mão e pela mão, né, dele, de Ló, da esposa e das filhas, e o puseram fora da cidade. Aqui alguns brincam, né, no teletransporte, outros brincam na alta hipervelocidade, né, em que esses anjos saíram tão rápidos e ninguém os viu, ou os anjos estavam ali e apareceram lá e ninguém soube explicar de que forma e de que jeito, né? Verso 26 agora, a gente chega no momento muito conhecido também, que é o momento em que a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Você imagine que começou a cair, a estourar, vamos dizer, né, os barulhos, os estrondos, os gritos, né, e tudo isso que estava acontecendo. E nós sempre falamos aqui que a esposa de Ló não levou a sério uma ordem específica do anjo, lá no verso 17. Aquele verso 17, deixa eu voltar lá um pouquinho, a essa ordem, quando ele diz que não era: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. Parece que ela não leva a sério essa orientação do anjo. Certamente o seu coração ainda estava preso aos prazeres de Sodoma. Vale a pena lembrar, né, que Jesus Cristo usa esse exemplo lá em Lucas capítulo 17, se não me falha a memória, quando Jesus fala sobre: lembra-te da mulher de Ló, né? Jesus Cristo faz essa referência a ela para que não sejamos ou não sejais como a mulher de Ló. E aqui o sentido dessa lembrança, né, de se lembrar do erro da esposa de Ló, foi por seu coração estar muito mais apegado à condição terrestre, à sociedade, ao jeito, ao estilo de vida, e não ao celeste, a condição espiritual. A gente lembra que no capítulo 17, Jesus Cristo está falando sobre o reino de Deus a partir do verso 20, né? Tem lá a cura dos leprosos, se não me falha a memória, né? Dos 10 leprosos, e ali ele faz a referência: lembrai-vos da mulher de Ló, que teve o seu coração muito apegado às coisas da terra, ao mundo corrupto, e muito menos apego a Deus, né? E por isso ela se torna essa estátua de sal, né? Outro destaque que eu acho interessante também é o verso 28, e olhou para Sodoma e Gomorra. Lembra que Ló morava em Sodoma, tá? E Gomorra, outra cidade vizinha também grande, e para toda a terra da campina, e viu, e eis que a fumaça da terra subia, como a fumaça de uma fornalha. É interessante isso, porque a destruição de Sodoma e Gomorra, ele traz esses acontecimentos para que nós lembremos, né, de como o risco de acontecer a todos os ímpios. E o Novo Testamento sempre vai advertir isso, que o dia da ira de Deus está se aproximando. É interessante a fumaça de uma fornalha. Na fornalha, o que se faz na fornalha? Se queima para produzir alguma coisa, né? E aqui o sentido da fornalha é de que a cidade foi praticamente engolida, foi puxada para baixo da terra. E ali, por causa da destruição das saraivas, né, que caíam dos céus, bolas de fogo que caíam do céu, e aquilo explodia, abriam crateras, e a cidade abriu crateras, e a cidade foi engolida por essas crateras, que não foram poucas, foram muitas. E aí o sentido de fumaça de uma fornalha, tá? Como se ela tivesse sido engolida pela terra e agora
estava só fumegando, só saindo a fumaça, né? Bom, eles saem, são libertos, são livres, mas se livrar da cidade ou livrar o coração das coisas do mundo não é algo fácil. Tanto é assim que o verso 33 traz outro motivo difícil para nós, né? Que para nós entendermos, não só pelo tempo, pela era acontecida, mas também pelo envolvimento, né? O verso 33, e deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, sob a justificativa de que não teriam descendentes, né? Elas morreriam sem deixar descendência, e não sentiu ele, Ló, quando ela se deitou, nem quando se levantou, de tão bêbado que estava. A gente até precisa conversar sobre a história, né? Porque a gente sabe que algumas igrejas permitem o beber vinho. As filhas de Ló, nesse caso aqui, trazem essa referência do beber vinho a seu pai naquela noite, de tal forma que ele se embriaga. E aqui, nas igrejas atualmente, a grande justificativa é: não tem problema, desde que você não se embriague. Você pode beber, você pode fazer uso de vinho. Mas a minha pergunta é: qual o seu limite? Em que momento ou até que momento você poderá ir sem algum dia, em algum momento, se embriagar e cometer erros que não serão mais possíveis de se apagar, né? Esse momento aqui é um exemplo claro disso. Ele bebeu vinho a vida toda dele, nunca tinha cometido um ato, e aqui eu estou conjecturando, tá, irmãos? Ele nunca havia cometido um ato falho devido a se embriagar, porque ele nunca havia se embriagado. Mas aqui nesse dia, e no outro dia também, fizeram a mesma coisa, né? Para que a filha mais nova se deitasse com ele também. Nesse dia ele se embriaga. E nesse dia que ele se embriaga, olha a coisa horrível, terrível que aconteceu. Se nós pudermos imputar culpa, às filhas de Ló, a gente imputa a culpa do incesto. E a Ló, a gente imputa a culpa da embriaguez. Mas ele não foi culpado porque ele se embriagou. Então, o que eu quero que os irmãos lembrem disso? E um belo dia nós vamos discutir sobre isso. É melhor que não se dê ao vinho. Melhor que não se dê. Porque um belo dia possa acontecer algo terrível, e assim como aconteceu na vida de Ló, e depois ficar chorando pelo leite derramado, e uma coisa tão terrível que não tem como se resolver ou como se emendar. Então é melhor que não se dê ao vinho. Sem dúvida alguma, esse convívio das filhas de Ló com o povo sodomita trouxe junto nelas, impregnados na criação delas, o estilo sodomita de ser, né? Que foi tolerado pelo pai. E esse estilo sodomita de ser, né, com certeza fez com que a filha primogênita tivesse a ideia, né, de abaixar o seu padrão moral de conduta para embriagar o seu pai e ter um ato sexual com o seu pai na desculpa de preservação da descendência, né? E depois a gente vai conhecer o que aconteceu com esses filhos, né, gerados daqui, né? O verso 33 atrás, aí de a pouquinho, que no outro dia a primogênita faz a mesma coisa, né? E se deita com ele, a descendência do seu pai, e as duas concebem, está lá no verso 36 isso, né? E aí tem a relação, e depois você vai entender isso lá na frente, né? A primogênita deu à luz um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje, inimigos ferrenhos do povo de Israel. O 38, e a menor também deu à luz um filho e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje, também os amonitas, inimigos desnecessários do povo de Israel também, né? Então, por causa de uma ideia
louca, né? Uma ideia sodomita de ser de Gomorra, essas filhas acabam prejudicando muito a descendência deles. Bom, capítulo 20, Abraão traz aqui um momento difícil, né? De negar a Sara, né, como esposa, versículo 2, e havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque acha Sara bonita, linda, toma Sara para si, né, e como rei que ele era naquela terra, e sofre por isso, né, sofre porque não era permitido se deitar com a esposa de outro. Interessante que Abraão, já ouvi isso várias vezes, né? Abraão conta uma meia mentira, né? E os irmãos lembram do que o pastor sempre fala? Pior do que uma mentira é uma meia verdade, né? E aí Abimeleque sofre, Deus castiga, né? Chama, faz isso em sonho a Abimeleque, e Abimeleque chama a atenção de Abraão por causa disso, quase destruindo aí o reino de Abimeleque por amor pela beleza de Sara, né? Capítulo 21, a gente chega lá no capítulo 21 com maior destaque, né? E aí a gente vai atender também um pedido da irmã. Tem uma pergunta a respeito do capítulo 22, eu vou correr aqui também. O nascimento de Isaac, versículo 1. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, promessa cumprida, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. 2. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Então, era só Sara ter esperado o tempo determinado de Deus. Isto é o que acontece muitas vezes conosco nos nossos dias atuais, até os dias de hoje. Nós não temos paciência para aguardar o agir e o mover de Deus em inúmeras situações. Sara aqui, anteriormente, nos capítulos anteriores, providencia uma solução humana, um pensamento dela. Eu estou velha, não posso dar filhos a Abraão, vou arrumar um jeito. Agar, vem aqui, se deite com Abraão. E você terá um filho com ele. Só que é o seguinte, Agar, você vai ter um filho com ele e vai gerar esse filho nos meus joelhos, porque assim que ele nascer será meu. Você pode no muito ser mama de leite dessa criança. Estou aqui parafraseando a história, tá, irmãos? E assim acontece, né? E ela chega para Abraão e consegue convencer Abraão: Abraão, eu não estou conseguindo te dar filhos, vamos fazer o seguinte, deite-se com Agar, quando ela tiver para dar a luz, eu vou colocar ela sentada sobre os meus joelhos, e ela terá o filho sobre os meus joelhos, e o filho dela será como meu filho para ti. Tá? E aqui a gente vê que Deus cumpre a sua promessa no tempo determinado que Deus lhe tinha falado, né? Então, nossa maior dificuldade é esperar o Deus agir. Nós muitas vezes queremos fazer no lugar, adiantar as coisas para Deus, né? E não dá certo. Abraão já tinha 100 anos quando chega Isaac, quando nasce Isaac, e existe um conflito entre as duas, né? Entre Sara e Agar, entre Isaac e Ismael, no sentido de inveja, né, de criar aquele mal-estar entre as crianças, e Sara pede a Abraão, né, para que mande Agar embora. A partir do verso 14, a gente vê esse mandar embora, né? Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, de uma das árvores. Foi-se assentar em frente, verso 16, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz
e chorou. Agora, interessante o verso 17, preste atenção. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Então aqui a gente tem uma compreensão, e eu acho muito interessante isso. Deus sabia que era melhor que Agar e Ismael se separassem de Abraão. Nem por isso Deus desamparou os dois, pois permaneceram na sua presença e sob os seus cuidados, até o verso 19, as promessas de Deus para a vida dele. É que te levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque lhe farei uma grande nação. É a promessa da descendência de Abraão, vocês lembram, né? Que a promessa, e Ismael é descendente de Abraão, não é de Sara. Filho da promessa é Isaque, promessa para Abraão, promessa para Sara, e os dois têm o filho da promessa. Ismael se torna descendente de Abraão e, consequentemente, também uma grande nação, né? 22, versículo 1, a gente aí não tem muito mais no 21, né? Nós vamos para o 22, versículo 1. Aqui eu quero te chamar a atenção. Eu não sei como está a sua versão, né, aí, mas é um detalhe que eu chamo porque eu me lembro que algumas versões trazem tentou Deus a Abraão. E eu preciso que você faça uma observação aí do lado, que lembrando-se de que Deus não pode tentar a ninguém, Deus não tenta ninguém. Isso não é porque o Antigo Testamento ainda não tinha o conhecimento de que Deus não pode tentar a ninguém. Mas aqui o sentido é de provação. A versão corrigida fiel traz muito bem essa tradução, que é provar, que é o texto muito, muito valioso, né? E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então, a gente não pode dizer que Deus tentou a Abraão, porque Deus não tenta ninguém. Deus não vai tentar Abraão. E aí o sentido de provocar mesmo, tentação, etc, etc, né? A fé que Abraão tinha em Deus e a sua dedicação a ele foram testadas ao máximo nesse ponto, né? E aqui o aprendizado para nossos dias é exatamente esse entendimento para o nosso crescimento espiritual, né? Que esse momento de desafio para a vida de Abraão traz uma expectativa, né? De que nós também temos condições de vencer, né? De sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que Abraão passa aqui, Deus manda fazer uma coisa totalmente contrária à promessa que ele havia feito, né? Contrária ao bom senso, vamos dizer assim, né? Que a gente nunca poderia imaginar, né? Que Deus pudesse fazer uma prova dessa a ele, porque Deus havia prometido um filho para gerar uma grande multidão de descendentes, e agora vem pedindo esse filho a Abraão, para que Abraão lhe desse o filho, né? Lhe entregasse o filho, para que comprovasse assim a fidelidade, a fé em Deus, né? E aí o verso 2, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e vai-te à terra prometida, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas. Então, é uma grande tristeza na vida de Abraão, mas infelizmente Deus havia pedido essa prova, né, para Abraão, e Abraão vai e cumpre com toda a segurança isso. O que me chama a atenção
é que Abraão sai com seus moços, né, coloca uma lenha sobre os jumentos e sai com os moços, chega no verso 5, terceiro dia deles andando. Você imagina o que passa na cabeça desse pai, né? E verso 5, e disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Então, Abraão fala daquilo que ele tem expectativa de que aconteça. Um milagre, algo extraordinário que não é possível. Deus me pediu, menino, mas de algum jeito Deus vai dar o livramento, eu creio nisso. Por isso que ele diz, havendo adorado, tornaremos a vós. Se ele não cresce nisso, ele diria, e havendo adorado, voltarei a vós. Mas aqui ele coloca a volta dos dois também, né? E aí coloca a madeira sobre Isaac, seu filho, verso 6. E aí você lembra que aqui Isaac é um tipo de Cristo, né? Lembra da cruz sobre Jesus Cristo, a madeira, a lenha sobre Isaac, seu filho. Ele tomou fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos para o local do holocausto, né? Interessante que aqui no verso 7, isso fica claro também, né? Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cordeiro aqui não é carneiro. Carneiro já estaria adulto, já estaria já numa condição mais de maldade, já um animal eirado, um animal forte, grande, já com perspicácias. O cordeiro não, o cordeiro está relacionado àquele novinho, né? O cordeiro é aquele não recém-nascido, né? Mas aquele novo que é tenro ainda, não tem maldade nenhuma, está pulando, está brincando no meio do pasto, sem nenhuma maldade com os perigos que existem, né? E aqui seria o sentido, né? O cordeiro aqui, e mais à frente a gente vai ver em Êxodo também, né? Aquele que tira o pecado do mundo. Então aqui tem uma pré-figuração do que acontecerá, colocando já um antitipo, né? E o tipo de Cristo, já a mesma dedicação que nós podemos colocar aqui na pessoa de Cristo, né? Ele se oferecendo, né, em nosso lugar, em substituição à morte para nos dar a salvação, né? No verso 8, Abraão responde ao filho, né, já com a mesma fé que ele deixa lá os moços no pé do monte Moriá, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então esse Deus proverá, o Jeová Jireh, que nós conhecemos muito bem, né? É uma expressão profética da providência divina de um sacrifício substituto. Então, Jeová Jireh, Deus providenciará algo no lugar, né? E aí Abraão chega naquele local ainda, imagina com o coração duro, né? E sofrido, entristecido, coração pesado, cansado, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Viram que aqui agora mudou? Lá no 5, Isaque estava com a lenha por sobre os seus ombros, carregando a lenha para o local do holocausto e do sacrifício. Aqui agora ele já está com a lenha por cima de si, né? A lenha já está em cima dele, e já numa condição de arrumado para, né? Então pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. E aí o mesmo sentido, né, de Cristo posto sobre o madeiro, Cristo carregando o madeiro, né? E aí madeira, a cruz nos ombros de Cristo,
e depois Cristo deitado sobre a cruz, né? Perfazendo aí um entendimento para nós. Abraão, então, não tem dúvida, né? Mas tem muita tristeza no seu coração, não tem dúvida, mas tem tristeza no coração. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, né? E Deus entra com a providência. O anjo do Senhor brada, diz a Abraão, e ele responde: eis-me aqui. E no 12, esse anjo diz: não estendas tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Interessante que aqui, esse porquanto agora sei que temes a Deus, não é para Deus. Não é Deus que está sabendo agora que Abraão o teme. Onisciência de Deus, nós não temos dúvida disso. Interessante aqui é que Deus faz isto para o próprio Abraão, que imagino que lá na época de Isaac e Ismael, os dois filhos juntos, já surgindo no coração dele uma preferência para um cuidado sobremaneira para com esse filho da promessa, esse filho da bênção, e talvez até substituindo algumas coisas, né, deixando de fazer algumas coisas para Deus, para fazer para essa criança que era tão especial para a vida dele, filho da promessa, etc, etc, né? Então aqui, na verdade, a intenção de porquanto agora sei que temes a Deus é dizendo que você viu, você sabe quem é a prioridade na sua vida, né? E não me negaste o teu filho, o teu único filho. E aí Abraão chora, né, com toda certeza, tem o seu momento de alívio, tenho certeza também. E aí o versículo 13 traz esse livramento, né? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro, aqui não é cordeiro, aqui já é carneiro, detrás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Traduzindo aí esse Jeová Jireh, né? Donde se diz até os dias de hoje, né? No monte do Senhor se proverá. Então lá Deus faz, o Senhor provê. E aprendemos muito com isso, né? Deus às vezes prova a fé dos seus filhos, até no extremo. Tal prova deve ser considerada uma honra no reino de Deus, até porque é através disso que nós crescemos e nós nos aperfeiçoamos. Temos oportunidade de deixar aquilo que possa estar tomando o lugar de Deus para trás, né? Bom, irmãos, eu acredito que nós precisamos parar aqui, né? Nós vamos mais longe um pouquinho hoje, então nós nem teremos o culto hoje, exatamente por causa dessa extensão também. Nós vamos até pensar sobre isso depois, né? Como nós vamos continuar, porque nós não conseguimos tratar de todos os capítulos, né? Só de alguns versículos. Mas agradecemos a Deus a oportunidade e agradecemos cada vez mais a Deus o que Deus tem realizado na nossa vida, né? Para fechar aí o capítulo 22, o verso 19, então Abraão tornou aos seus moços e levantaram e foram juntos para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, Buz, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã. E aí ele começa a conhecer mais da sua família e também começa a conhecer mais das gerações futuras, que a gente vai ter conhecimento, né, de como essas nações vão vir a se confrontar no futuro, tá, irmãos? Bom, Deus abençoe, Deus continue abençoando cada dia mais a nosso viver diário, e que nós possamos crescer cada dia mais para a honra e glória do nosso Deus. Não esqueça, irmã Noêmia
mais um ano de vida, Deus abençoe. Irmão Rodrigo Baptista, Deus abençoe por mais um ano de vida. Deus possa multiplicar bênçãos sobre a vida de vocês. A primeira Igreja Batista em Jardim América ama vocês. E nós continuamos firmes nesse intuito, clamando a Deus para que esse momento de pandemia possa acabar o mais rápido possível. Tá, irmãos? Deus abençoe grandiosamente. E hoje à noite, o pastor Dioceles estará falando ao nosso coração a palavra de Deus para o nosso coração. Deus abençoe grandiosamente. Amém?